Fala esperos, beleza? Hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o Core i5-3470, um CPU da Intel de terceira geração que muita gente se pergunta se vale a pena investir, já que é um CPU que você consegue encontrar barato até aqui no Brasil e talvez o pessoal queira montar um PC um pouco mais básico, se arriscar algumas gameplays ou até mesmo fazer algumas streams, já que é um CPU de 4/4, fazer algumas edições de vídeo um pouco mais básicas. Então eu vou falar aqui os prós, os contras, preço e tudo mais, e com todas as informações que eu vou passar aqui para você, no final é você quem decide se vale a pena ou não investir aí no Core i5-3470, um CPU da terceira geração da Intel. Beleza? Bora lá pro vídeo que tá muito legal e informativo e vale a pena você assistir até o final. Vamos começar aqui com os prós. O primeiro seria o preço, que é o essencial de CPU antigo e usado, né? O 3470, mesmo no Brasil, ele é relativamente barato, você consegue achar na casa dos R$300, mais ou menos, mais barato ou até mais caro. Tem gente que não tem muito senso de preço no Brasil, mas se você quiser adquirir ele, eu recomendo você comprar no AliExpress. É um site chinês, como se fosse um Mercado Livre, e lá você encontra ele muito mais barato, principalmente quando o dólar está mais barato. Eu já consegui achar na casa dos R$150 mais ou menos, mas o preço base dele é 180. Então, para um CPU 4/4, que tem uma frequência até que relativamente boa, R$180 até que tá relativamente bom, por isso que eu coloquei como Pro. No Brasil você tem que pesquisar bastante, tá? Não caia na primeira tentação que você vê, às vezes é porque é frete grátis, eu vou comprar. Não, você tem que tentar achar o mais barato possível. Se no Mercado Livre você não achar, vai na sua cidade, nos grupos de venda, procura no Facebook lá, que talvez alguém que tenha um pouco mais de bom senso de preço consiga aí um valor bem legal para você. Mais R$300 não compensa. No máximo, cara, eu chuto aí uns R$230, R$240, que é um preço aceitável para esse CPU. Beleza? Então eu coloquei como Pro porque preço, até mesmo no Brasil, vale a pena você comprar ele em 2020. Agora a gente vai falar sobre clock do processador. Ele é um 4/4 que opera a 3.2 no clock normal, né, clock base. Mas ele tem um boost que chega até 3.6 GHz. Só que você só tem como desbloquear esses 3.6 caso a sua placa-mãe tenha suporte a isso. Então você vai ter que habilitar o multiplicador dele e setar os 4 núcleos físicos e os 4 threads a 3.6 GHz. E com isso o CPU ele vai trabalhar a 3.6 GHz, mesmo sendo um CPU um pouco mais esquentadinho, né? Questão de eficiência, TDP, essas coisas eu vou falar mais pra frente lá nos contras, né? Então, ele é um CPU que para você jogar jogos como CSGO, que precisa de clocks um pouco mais alto, vai muito bem. Eu já vi testes ali, consegue ter um bom desempenho aí, na casa dos 300 FPS, até 400 FPS, dependendo aí da situação. É um CPU que não é desbloqueado para overclock, isso é um pouco limitante, tá? Mas você precisa investir aí numa placa-mãe um pouquinho mais boa para atingir os 3.6 GHz, tá? Então não pense em comprar uma Z77 da vida, porque é dinheiro jogado fora para esse tipo de CPU, porque é um CPU que não é desbloqueado para overclock, não tem o K no final. Então a Z77, para quem pensa em comprar, já seria aí uma placa-mãe para CPUs com K no final de i7 para cima, né? Porque daí é uma placa-mãe que tem bastante suporte para overclock. Então é uma plaquinha um pouco mais evoluída, você consegue aí habilitar os 3.6 GHz em todos os núcleos. Um ponto também que eu citei como Pro, que talvez vai virar conta no final, seria os 4/4, são 4 núcleos e 4 threads. Para tarefas mais básicas, jogar jogos um pouco mais pesados, que não exigem tanto núcleos assim, tipo um Battlefield da vida, você consegue executar essas tarefas muito tranquilamente, navegar na internet, fazer algumas lições um pouco mais básicas. Eu mesmo edito meus vídeos com 4 núcleos, então tarefas um pouco mais básicas e jogos um pouco mais básicos você consegue muito bem ainda com 4/4. Ele é um CPU que não tem a tecnologia Hyperthreads, né, que é uma tecnologia que permite que cada núcleo físico funcione com 2 núcleos lógicos, então infelizmente ele não tem. Se tivesse seria um ótimo CPU, mas com isso ele seria um pouco mais caro ainda, né. Eu coloquei como Pro porque 4/4 em 2020 está sendo um pouco sufocante, mas como eu já citei, as tarefas mais básicas e tudo mais, é um CPU que ainda vale a pena você investir. Em 2020, os jogos já estão, nem em 2020, né, um pouquinho antes aí, os jogos já estão exigindo pelo menos 6 núcleos. Então, aí é uma questão para você se pensar, caso você queira um CPU um pouquinho a longo prazo, né, que não queira se incomodar com o upgrade. Então, isso eu vou citar lá nos contras. Mas 4/4 para 2020, tarefas básicas, jogos um pouco mais básicos, tá suave, tá tranquilo. Agora a gente vai falar sobre os contras, né? O primeiro contra seria questões de tecnologia. É um CPU antigo, né, de terceira geração, quase 10 anos de uso,
você não vai conseguir achar ele novo, é muito difícil, e se achar o pessoal vai comprar, vai pedir muito caro, e isso é surreal, né? Não vale a pena. As tecnologias deles são um pouco ultrapassadas, não tem Hyperthreads, não é desbloqueado para overclock, tem um clock até que bom, só que não é tanto assim para os dias atuais, então é uma coisa que você tem que pensar, analisar se vale a pena ou não. Eu coloquei como conta por conta disso, por ser um CPU ultrapassado e que só encontra usados. Um outro ponto negativo seria o TDP dele, é um TDP muito alto para os padrões da Intel, né? Já que é um CPU que consome 77 watts de TDP. Parece pouco, mas não é, principalmente quando você for querer exigir o máximo dele. A 3.6 GHz, imagine consumindo 77 watts, vai esquentar muito. E se você não tiver um bom cooler, porque os cooler box da Intel dessa geração são péssimos, não vale muito a pena você usar os cooler box. Então recomendo, se você quiser acertar 3.6 GHz, que consuma pelo menos aí um cooler box, um cooler um pouco mais parrudo. Não é tão caro assim um cooler a ar, refrigerado a ar, tá? Não precisa ser um cooler hidrocooler, né? Um water cooler, já que é um CPU que não é desbloqueado para overclock. Mas para você manter os 3.6 GHz tranquilamente, eu recomendo você trocar o cooler box e colocar um cooler refrigerado a ar um pouco mais parrudo, né? Porque se ele consumir muito, ele vai esquentar bastante e vai cair aí a frequência dos clocks. Então vai ficar bem complicado aí para você jogar ou fazer outras tarefas. Eu coloquei como Pro, quer dizer, coloquei como Contra, porque ele é um processador que consome bastante aí em questões de TDP. Um outro ponto negativo seria os vídeos integrados. Para você que talvez queira jogar qualquer coisa aí com gráficos integrados, comprou apenas o CPU aí, placa-mãe e memória, mas ainda não tem dinheiro para comprar a placa de vídeo. Ele conta com uma Intel UHD Graphics 630, que é muito obsoleta, praticamente não vai conseguir rodar nada com ele, a não ser aqueles jogos bem simples mesmo. Então, gráficos integrados, ele não tem bons gráficos integrados e para isso não vale a pena. Simplesmente você só vai usar ele para ligar o PC e navegar na internet normalmente. E para isso tem a linha AMD, que conta com gráficos integrados muito melhores, aí, Vega 8 e Vega 11, que dão um show à parte em relação aí ao UHD Graphics 630, beleza? Então eu coloquei como contra questões de gráficos integrados. Talvez seja pró para você, talvez seja contra, mas eu coloquei como contra a memória RAM DDR3, ok? Porque são memórias já antigas, não tem tantas frequências altas assim, mas seria pró porque é barato de você adquirir, você monta um PC com 32 GB de RAM facilmente, não gasta tanto, porque se você for comprar essas memórias no AliExpress, você vai pagar na casa de 50, 60 reais, uma frequência base 1333, ou 1600 MHz, você faz um dual chain ali com 32 GB ou 16 GB, bem baratinho. Mas talvez seja contra, ao ponto de vista aí, por ser memórias um pouco mais ultrapassadas em relação a DDR4, que tem mais frequências altas e uma comunicação muito melhor com o CPU. Mas aí você tem que pensar se vale a pena ou não questões de memória. É barato, mas tem seus contras por ser antiga e também aí não tem uma comunicação tão alta com o CPU. Para resumir, vale a pena você investir? Eu não investiria para tarefas um pouco mais altas. Se você quer fazer uma edição de vídeo um pouco mais pesada, quer arriscar fazer stream, até você consegue. Mas só que você tem que saber que você está lidando com um CPU que vai atingir 100% praticamente em qualquer tarefa. Jogos, então, o Battlefield 5 é um jogo que é muito pesado para CPU e esse 5 vai sofrer muito, ele vai atingir o 100% praticamente o tempo todo. Mesmo que você sete a 60 FPS, ele vai dar aquela folga, mas ele vai dar aí uma sofrida, ele vai atingir seu 100%. Então se você tiver qualquer outra coisa aberta ali, um Chrome ou qualquer outro ali, ou até mesmo fazendo sua live stream, vai acontecer alguns engasgos ali. E por isso eu recomendo você não colocar uma placa de vídeo muito potente para esse CPU, já que é um CPU que limita muito facilmente uma placa de vídeo. Se você colocar uma placa de vídeo muito potente, ele vai limitar e não vai ser legal a experiência na sua jogatina. Então tem que fazer uma combinação que não seja nem muito forte, nem muito fraco a placa de vídeo. Tenta ser uma combinação bacana aí, porque ele vai limitar bastante a placa de vídeo. O CPU que atinge 100% facilmente, o Battlefield mesmo, com 64 plays ali no servidor multiplayer, ele vai sofrer e não vai ter espaço nenhum para entregar mais FPS, então vai limitar a placa de vídeo e isso não é legal. Para tarefas mais básicas, é um CPU que
talvez valha a pena. O preço é excelente em relação a outros CPU, então questão de preço é um Pro, né? Não é tão contra assim, só não pode pagar mais de R$300. Aí já é um valor absurdo. Eu já recomendo você pular para a linha Ryzen 1600 ou 2600, que são processadores bem parrudos, né? São 6/12 com clock maior, tecnologia diferente, entrega muito mais desempenho em jogos e multitarefa. Para você montar um PC básico, você tem que somar o seguinte: tentar achar o preço menor possível nele. Se você quiser utilizar o máximo do clock, você precisa de um cooler box um pouco melhor. Aí já vai ter que somar o preço do cooler box, né? Cooler box não, cooler R, aí é diferente, mais parrudo. Placa de vídeo tem que tomar cuidado para não pegar uma placa muito potente, mas também não muito fraca. Então você vai ter que ver esse preço aí também. A placa-mãe, para liberar todos os núcleos aí a 3.6, tem que ser a placa um pouco mais parrudinha aí, vai ser um pouquinho mais cara. Talvez no AliExpress você consiga achar uma placa-mãe um pouquinho melhor para ele. Então você vai ter que somar todos esses fatores e para ver se no final o valor não vai ser tão exorbitante assim. Porque se passar de um valor muito alto, aí você compensa comprar um computador novo, aí numa loja como a Pichau, Terabyte e tudo mais, que vai ser um PC um pouco mais atual e que vai entregar muito mais desempenho do que você investir aí no Core 5. Talvez, se você tem uma geração mais antiga ainda, tem ali um FX da vida, né, um 4300 ou até um 6300, eu aposto que o Core 5 entrega mais desempenho que eles. Então nessa geração aí, a Intel se dava melhor do que a geração do FX. Em desempenho de jogos, ele vai se dar muito melhor, apesar que os FX têm mais núcleos do que o próprio i5, mas não é só o núcleos que vale a pena. O que importa é a tecnologia que foi utilizada na época. E isso, o Core 5 entrega muito mais desempenho. Então, questão disso, você tem que ver se vale a pena ou não, porque tudo que eu citei aqui, você tem que analisar preço, se vale a pena ou não você investir no Core 5 3470. Eu espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas suas. Caso você tiver qualquer outra dúvida, tem o nosso grupo do WhatsApp ali na descrição, tá? E pode deixar nos comentários e eu vou tentar responder. Se eu não responder, a galera responde aí por mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais e falou!